Começa agora mais uma edição do Papo Reto. Vamos falar sobre a influência do TikTok no gosto musical da geração Z. Atualmente, um caminho comum para uma música se tornar um sucesso é viralizar primeiro no TikTok para depois ganhar expressividade nas outras plataformas. Mas claro que isso não é uma regra. Para falar um pouco mais sobre o assunto, o Papo Reto conversou com a doutora, pesquisadora, professora em comunicação na Universidade de São Paulo e também autora do livro De Blogueira a Influenciadora, Isaf Karaui. É uma alegria estar aqui para conversar com vocês sobre o TikTok. Estou animada para a nossa conversa, para pensar nessa rede que tem gerado muitas provocações, anseios e dúvidas entre todos nós. Seja bem-vindo ao Papo Reto, Isaf, e começamos te perguntando, na sua opinião, o que pode explicar o TikTok ter se tornado esse fenômeno entre os jovens? Olhando o TikTok a partir de uma perspectiva de pesquisadora, eu costumo entender que 3 aspectos podem ter impacto no fenômeno do TikTok. O primeiro aspecto é o vídeo. A gente tem visto uma ascensão do consumo de vídeo e muito fortemente na geração mais nova. O vídeo tem sido uma linguagem hegemônica, então o TikTok ser uma rede dedicada ao vídeo pode ser um diferencial para esse sucesso do TikTok. Um outro aspecto do TikTok tem a ver com todas as questões técnicas da plataforma. É uma plataforma que tem um desenho muito imersivo e o feed do TikTok é completamente imersivo. Um feed que só agora o Instagram está tentando replicar. Mas é um feed em que você está ali 100% naquele lugar e a sua navegação vai te levando para novos nichos, novos grupos, novos segmentos. Então esse desenho imersivo do feed é muito interessante para conseguir capturar as pessoas e mantê-las ali. Nessa mesma ideia de tecnicidade da plataforma, o TikTok é uma plataforma muito intuitiva para quem produz no TikTok, para quem faz posts no TikTok, né? Então é muito fácil você fazer remix, você pegar um áudio, você fazer edições, tudo tá ali, já ofertado, já resolvido e entregue pela plataforma. Não é preciso, por exemplo, como acontecia com o Instagram, baixar um outro aplicativo para fazer uma edição, para fazer um vídeo e subir na plataforma. O próprio TikTok entrega todas as funcionalidades. E por fim, o último aspecto que pode explicar o fenômeno do TikTok, e esse é aquele com o qual eu mais trabalho, é o TikTok como um espaço para autenticidade. A gente tem vivido uma certa ressaca do Instagram nos últimos anos, especialmente dessa estética instagramável, do feed perfeito, da própria estética, né, do Instagram, da perfeição, da beleza, enfim. O TikTok surge quase como um contradiscurso, assim, como contracultura, levantando a bandeira de que, aqui é possível ser autêntico, é possível ser um pouco amador, é possível ser mais genuíno, é possível ser mais pessoal. Então, acho que esse espaço para autenticidade, muito marcado pelo TikTok, acaba sendo um diferencial da plataforma. E um importante chamariz, né, para aquele espaço. Eu tenho olhado com muita atenção para a questão da autenticidade, porque é, inclusive, uma palavra que circula muito, né, entre influenciadores, sobretudo, seja autêntico. Então, acho que esse discurso da autenticidade é um discurso que vem com muita força e como contraposição às plataformas hegemônicas. Você acha que alguns estilos musicais têm mais potencial de sucesso do que outros na plataforma? Não acho, para falar a verdade. Eu acho que os estilos musicais, eles são muito variados no TikTok, né? Assim, você nem precisa ser um grande usuário do TikTok para ver que todo dia viraliza um funk e viraliza uma música sertaneja, pensando no contexto brasileiro, mas também viraliza uma música country dos Estados Unidos e rock and roll. Então não acho que o estilo musical determine a potencialidade, assim, viral de uma música no TikTok, não. Acho que tem outras coisas em jogo, que não exatamente o estilo. O que explicaria o resgate de músicas antigas, a exemplo da música Thank You, da Dido e Dreams, da Fleetwood Mac? Então, quando a gente pensa nesse resgate de músicas antigas, aí eu acho que tem tudo a ver com pensar por que algumas músicas viralizam e outras não. Não tem a ver necessariamente com o estilo musical, tem a ver com como é que aquela música ajuda a contar uma história. E isso é uma particularidade do TikTok e desse conteúdo do TikTok que acabou se espalhando para outras redes, né? Hoje não é mais exclusivo do TikTok. O que significa um áudio no TikTok? O áudio tá ali
não como um acessório, não como algo secundário, não como uma música de fundo. O áudio é protagonista e ajuda a contar uma história. O áudio é parte importantíssima do conteúdo e das publicações. Então, a gente acaba encarando uma música, um trecho de uma música, quase como atemporal, porque o importante é que aquela música ajude a construir uma narrativa. Então, o que importa é ter um trecho preciso que ajude a contar uma história, que ajude a fazer aquele point of view, o POV. Então, a data da música, quando é que ela foi sucesso ou não, isso é um pouco indiferente. A música passa a ser atemporal, porque o papel dela é outro. E acho que essa é uma questão que trouxe, inclusive, um atributo, assim, de ineditismo também para o TikTok, né? Como é que a música passou a ser usada de uma outra forma. Até se discute o desenho do TikTok como uma plataforma que permite e facilita o meme de áudio, o meme sonoro, que é exatamente essa facilidade de você se apropriar de uma música, se apropriar de um trecho de uma música, reorganizar aquilo e redistribuir, transformar aquilo e colocar em distribuição de novo na plataforma com uma outra cara. Então, acho que também uma característica muito específica do TikTok. Uma outra perspectiva para pensar também o resgate de músicas antigas é o fator nostálgico que tem atravessado as redes sociais e o consumo mesmo, assim. Então a gente tem visto um apelo à nostalgia muito forte na mídia de forma mais ampla, né? Então a gente tem visto no cinema, a gente tem visto mesmo Hollywood fazendo adaptações, fazendo live actions, resgatando aí sucessos do cinema, sucessos de outros momentos históricos e trazendo isso de volta, esse apelo nostálgico muito forte. A gente tem visto agora um apelo à nostalgia relacionada ao emo, ao rock and roll dos anos 90, dos anos 2000, na verdade, dos anos 2000, 2010. Então, acho que a gente tem vivido esse aspecto nostálgico na nossa sociedade e muita gente atribui a nostalgia a uma resposta a momentos de turbulência. A nostalgia dá pra gente uma sensação de amparo, de segurança, porque a gente está resgatando algo de uma outra época em que a gente sabe muito bem como é que aquilo começa e como é que aquilo termina. Então, dá uma segurança pro sujeito, né? Então, enfim, acho que a gente pode entender por essas duas entradas aí, pensando em nostalgia ou pensando mesmo na tecnicidade da própria plataforma que é o TikTok. Há estratégias de investimento expressivo em anúncios por parte de artistas, como acontece em outras plataformas no TikTok? Se sim, teria algum exemplo? O TikTok, ele é uma plataforma que funciona como qualquer outra plataforma. Tem sempre um modelo de negócio que ampara as plataformas, e esse modelo de negócio vai estar sempre associado, pelo menos do desenho que a gente tem hoje, associado a algum tipo de investimento publicitário dentro das plataformas. O que a gente tem visto muito hoje é TikTokers fazendo publicidade, assim como a gente vê em outras plataformas, mas ainda assim é muito mais comum que os TikTokers migrem para o Instagram para que no Instagram eles possam fazer publicidade. Então a gente ainda tá nesse momento assim de acertar algumas coisas no TikTok. Um outro movimento interessantíssimo é como tem muita marca no TikTok. Então um exemplo brasileiro clássico é a Lu do Magazine Luiza, que tá no TikTok já há muito tempo produzindo lá. Mas não é só a Lu, então a gente tem marcas que têm produzido conteúdo no TikTok, mostrando também a possibilidade que a plataforma dá para outros segmentos, né? Então não só necessariamente os TikTokers, os influenciadores daquela rede, mas também marcas. E veículos de mídia, então a gente tem televisões com seus próprios arrobas no TikTok, a gente tem muitos jornais no TikTok fazendo trabalhos muito legais. Então acho que a gente tem visto aí a entrada de instituições no TikTok, mostrando que de verdade é uma plataforma como as outras, e estar ali é também conversar com outras audiências, com outros públicos, né? Você acha que o músico deve ter um perfil no TikTok? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem algumas coisas assim para levar em consideração. Uma coisa é, as redes sociais são excelentes plataformas de divulgação do trabalho. Não estar nas redes sociais, se você não tá no Instagram, não tá no TikTok, onde é que você tá divulgando seu trabalho? Honestamente, assim, onde? Na rua, entregando panfleto? Talvez sim, mas algumas profissões dependem muito dessa visibilidade midiática e músicos, de maneira geral, dependem bastante de visibilidade midiática, né? Então, por que a gente não vai usar plataformas à disposição para conquistar essa visibilidade midiática? Então, acho que isso é quase inquestionável, assim, né? A possibilidade de ter uma plataforma para divulgação do próprio trabalho, como TikTok, Instagram, enfim, e outras possíveis, né?
Isso é diferente de um músico se tornar um TikToker. Então, o TikTok pode ser tanto uma ferramenta de divulgação do trabalho, como um segundo trabalho. Então, acho que tem essa nuance, essa distinção aí, que é super importante da gente pensar. Porque, por exemplo, se um músico vai ter que produzir, compor, ensaiar, enfim, fazer tudo que tem a ver com as habilidades e competências e atuação profissional de um músico, se além disso ele vai ter que ser TikToker também, então ele vai ter que produzir virais, fazer vídeos que estão bombando, ele vai ter duas profissões. Uma profissão de criador de conteúdo, de influenciador digital e a profissão de músico. Se é disso que a gente está falando, bem, aí convém fazer uma análise mesmo e entender se é possível levar essa carreira dupla. Se é possível no sentido de possível em relação a tempo, a investimento de tempo, de energia, até de dinheiro, e se faz sentido mesmo. Em caso de não fazer sentido, ser uma carga de trabalho exaustiva, enfim, não trazer um resultado interessante para esse músico, poxa, o TikTok pode seguir sendo uma ferramenta de divulgação, uma ferramenta para conversar com os públicos desse músico, para chegar em novas audiências. Então, acho que a gente tem esses dois aspectos aí para levar em consideração, que são super importantes. Eu acho que é claro que a gente vai sempre discutir que as redes sociais não são espaços gratuitos, são governadas por normas que a gente desconhece, normas muito opacas. Isso tudo a gente já tem discutido, né? Que a gente está trabalhando de graça para uma plataforma, produzindo conteúdo ali todo dia para uma plataforma que não remunera esses produtores de conteúdo. Enfim, essas discussões todas a gente tem feito academicamente na pesquisa em comunicação digital, mas a gente também não pode desconsiderar como é que a internet permite também que artistas de muitos segmentos se apropriem de ferramentas de divulgação que antes eram muito restritas e quase raras. Então, acho que são coisas para considerar, né? Você teria alguma dica para os músicos? Como usar o algoritmo a seu favor? A pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que assim, primeiro, é uma grande falácia acreditar que alguém vai um dia conseguir burlar o algoritmo. Porque os algoritmos, eles funcionam a partir de uma inteligência do que a gente vai chamar de learning machine. Então, os algoritmos vão sempre aprendendo e se aprimorando. E numa velocidade absurda. Então, quando você consegue revelar um mistério, um segredo do algoritmo, no outro dia ele já está diferente. E não essencialmente diferente, mas pontualmente diferente. Então, essa ideia de hackear o algoritmo, burlar o algoritmo, é uma grande balela aí dos gurus de marketing. O que é possível fazer é tentar ler o algoritmo, entender as dinâmicas daquela rede e, mais do que isso, entender como é que as audiências, os públicos funcionam naquelas redes. O que faz sentido para as audiências naquele espaço? E aí responder a isso, né? Porque o algoritmo também responde a essas movimentações dos usuários das redes. Então, entender públicos, audiências, comunidades, enfim, ajuda também a entender o algoritmo. E como é que se faz isso? Testando, usando a plataforma. Uma coisa que, às vezes a gente pensa em coisas muito mirabolantes, mas às vezes coisas bobas ajudam a burlar ou usar o algoritmo a seu favor. Por exemplo, eu tenho uma câmera excelente, mas ela só filma na horizontal e eu quero usar essa câmera porque eu investi um dinheirão nessa câmera, porque o som dela é muito bom, a captação é muito boa. É claro que você pode usar essa câmera, mas você está indo contra um desenho da plataforma, concorda? Você vai fazer um vídeo na horizontal num aplicativo que é majoritariamente na vertical. Parece uma coisa boba, um detalhezinho, mas tem tudo a ver com usar a plataforma a seu favor. E às vezes vem até de um preciosismo, né? Não, eu quero fazer desse jeito, porque é assim que funciona, é assim que dá certo. Bem, será que no contexto dessa plataforma? Então, olhar para cada plataforma, olhar o que cada plataforma te oferece. O TikTok oferece uma coisa que o Instagram não oferece, ou a mesma funcionalidade nas duas redes, e cada um desses espaços você pode usar de um jeito diferente. Então, se atentar para essas distinções, para essas particularidades das plataformas. E pensando numa dica mais específica para os músicos que querem produzir conteúdo no TikTok, eu acho que é refletir sobre o seu objetivo naquela plataforma. De verdade, assim. Ninguém tem que estar em todas as redes sociais. Não é mandatório estar em todas as redes. Você não tem que fazer TikTok porque o TikTok tá na moda. Às vezes você vai ser uma pessoa que produz vídeos para o YouTube e tá tudo bem. Eu acho que esse momento de pensar o que é que eu quero com uma plataforma é mais importante do que sair produzindo conteúdo em todas elas. O que o TikTok pode me oferecer? Se a gente pensar, usando os termos do marketing, inclusive, o TikTok é maravilhoso para awareness. Quer fazer com que muita gente conheça seu trabalho. Isso é importante pra você? Tá, mas eu quero que as pessoas deem play na minha música. Eu não quero que elas escutem só 30 segundos. Eu quero que elas assistam um show
presencial. Que plataformas vai te ajudar a fazer cada uma dessas coisas acontecerem? Talvez no TikTok as pessoas escutem 30 segundos, talvez no YouTube elas te vejam num bastidor, talvez no Instagram você consiga convencê-las de irem até o show. Então, entender o que cada uma dessas plataformas pode te oferecer. E menos essa gana de, tem que estar em todo lugar. Pra que você tem que estar em todo lugar? O que essas plataformas vão te oferecer? E nunca desconsiderar que produção de conteúdo é um trabalho. Então, você vai estar quase acumulando uma dupla jornada, às vezes tripla jornada, né? Então, também avaliar prós e contras, avaliar o retorno que você tem a partir disso tudo, né? Algumas lógicas de distribuição mudaram também a lógica de produção com o surgimento de plataformas. Como você acha que o TikTok tem influenciado no futuro da música, tanto no consumir quanto no produzir? Bem, a gente viu uma polêmica recentíssima em que artistas denunciaram as gravadoras, dizendo que elas foram exigidas, assim, pelas gravadoras que elas conseguissem viralizar uma música do TikTok para que elas pudessem gravar um novo álbum ou lançar um novo álbum. Então a gente começou a ver aí uma denúncia mesmo de artistas mostrando como é que, para você conseguir bons contratos, você precisa antes viralizar no TikTok. Então isso vai mostrando como é que as plataformas impactam na produção cultural. Mas isso não é uma novidade, isso não surge com o TikTok. A gente discute já há alguns anos a plataformização, que é como é que as plataformas têm atravessado muitas dinâmicas da nossa sociedade, da nossa vida, como é que elas têm definido algumas formas de produzir, por exemplo. Como é que elas têm impactado em alguns mercados. A gente pode pensar na plataformização do jornalismo. Como é que o jornalismo muda sua manchete para escrever manchetes mais clicáveis? E às vezes essas manchetes clicáveis são manchetes completamente equivocadas ou que até geram desinformação. E isso tudo é resultado da plataformização do jornalismo, por exemplo. A gente tem visto plataformização da música. Antes com o YouTube, depois com o Instagram e agora com o TikTok. Então, como é que as próprias plataformas vão ditando novos modos de produzir, novas lógicas para indústrias que estão ali, que têm feito uso dessas plataformas, que estão nessas plataformas ou que usam essas plataformas para divulgação. Então, a ideia de plataformização é esse transbordar mesmo das plataformas para vários mercados. E isso pode, num ponto, influenciar muito positivamente. Então, a gente tem visto, por exemplo, artistas no TikTok que nunca teriam a possibilidade de chegar em grandes audiências e por conta do TikTok conseguem fazer isso. E do outro lado pode ser visto de forma muito negativa. Então, grandes artistas que não têm nenhum interesse de entrar no TikTok, nem de conversar com as audiências que estão no TikTok, se vendo cobrados para produzir conteúdo para aquele espaço. Então, isso vai mudando até um pouco. Acaba que estar nas redes sociais passa a ser até uma skill, como falam, né? Uma habilidade, uma competência exigida para muitos profissionais. E antes a gente sempre pensou plataformas, redes sociais como algo para ser pensado e produzido por profissionais da comunicação, e hoje não mais e não somente, né? Então, muitos profissionais têm levado para sua prática diária a reflexão sobre a comunicação, sobre o marketing, porque têm sido convocados a pensar nessas plataformas. E aí, de forma mais dramática ainda, a gente tem visto artistas que já pensam em quais vão ser os trechos que têm mais potencial para viralizar no TikTok, por exemplo. Outros que já lançam a música com uma dancinha pro TikTok, que a gente acaba vendo que vira um grande flop, né? Nessa intenção de já ter um pacote completo de TikTok, mas como é que isso é completamente inautêntico e acaba não sendo absorvido pelos TikTokers, pela plataforma, né? Então, enfim, tem muitas questões aí em jogo. Mas acho que essa discussão da plataformização é uma discussão super séria que a gente tem que fazer e que não tem a ver só com a música, né? Revela aí muitos segmentos da nossa vida. Então é isso. Muito obrigado, Isaf, pela sua disponibilidade, pelas dicas e informações. É isso, gente. Eu espero que eu tenha contribuído com a conversa. Foi uma delícia. Acho que falar sobre o TikTok é super importante. Ainda tem muita coisa pra gente tentar desvendar aí sobre essa plataforma. Mas também nada do que o uso da plataforma, o estudo sobre a plataforma e discussões como essa não nos ajudem também a entendê-la melhor. Muito obrigada e até a próxima. Essa edição do Papo Reto fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.